Olá, pessoal! Hoje estamos com mais um vídeo da nossa série do Tribunal Multiportas e eu tenho o prazer e a honra de estar aqui hoje com a doutora Márcia Reicher e eu vou ler o currículo dela, que é muito bom, muito extenso. Aliás, é um micro currículo, tá? Porque eu conheço, eu sei que tem muito mais coisas. Ela é presidente da CALA, Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, instrutora do 23º Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, árbitra há 22 anos e mediadora empresarial privada e judicial, atuante no Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de São Paulo e Barueri. É professora, aliás, foi professora de faculdade durante muito tempo, é professora da CALA e é autoridade no assunto que nós vamos falar hoje, que é arbitragem. Muita gratidão, Márcia, por você estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu, a honra é minha de estar compartilhando conhecimento com alguém que é também já uma pessoa de reconhecimento nessa área, né? Que já tem trabalhado com muita coisa legal, principalmente a área sistêmica, né? Que é uma área que eu particularmente não trabalho, mas admiro demais. Eu acho que isso dá um diferencial na vida do profissional, e isso, compartilhar com pessoas que também se empenham e estudam, também é muito gratificante para mim. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar falando no seu canal. Márcia, eu queria que você contasse um pouquinho, e eu tenho repetido isso em todos os vídeos, que é uma fala do Dr. André Goma, né? Ele fala assim, não adianta a gente pregar para convertido. Quem conhece de arbitragem, quem conhece de mediação, já conhece. E a intenção dessa série que eu fiz para o canal é para que as pessoas que não conhecem saibam o que é arbitragem, como elas podem usar, não só os advogados, mas o público em geral, porque às vezes a pessoa não faz ideia do que é arbitragem. Eu gosto muito de, quando eu explico o que é arbitragem, contar um pouquinho do meu olhar para a arbitragem, né? Por que que eu fui atrás desses meios alternativos de solução de conflitos, e que muito bem você coloca como um tribunal multiportas, né? Eu vou chegar lá, eu vou entrar na porta que for mais conveniente para o meu caso. Quando eu descobri a arbitragem em 1996, eu achei que ela tinha fórmulas extremamente simples, né? E aquilo ficou como um conhecimento. Em 97, aconteceu um curso na Associação dos Advogados de São Paulo, foi ministrado pelo desembargador Alfredo Atier Júnior, que hoje, inclusive, é o presidente da Academia Paulista de Direito, e ele falava sobre a utilização da arbitragem como um meio alternativo e voluntário de solução de conflitos. Quando eu participei desse curso, então o que eu percebi é que isso seria uma possibilidade muito menos gravosa do que o judiciário, onde eu teria a possibilidade de conversar efetivamente sobre o tema, que um árbitro, por ser da minha escolha e da minha confiança das partes, ele iria ouvir, diferente da audiência comum, aonde o juiz ele tem um tempo, ele tem várias audiências no dia, ele vai determinar 15 minutos para cada audiência, mal a gente senta já, tem acordo, não tem acordo, tem prova, não tem prova, e você às vezes não consegue colocar exatamente o que você está sentindo. Então, em 97, eu já tinha mais de 20 anos de profissão, porque esse ano eu fiz 41 anos de advocacia. Então, eu já tinha uma carreira solidificada na advocacia. E eu fui chamada de louca, porque como vai agora mudar para a arbitragem? Mas você já tem uma carteira de clientes, mas isso é a vanguarda do direito, é nisso que eu quero trabalhar. Então, a partir daí, eu comecei a ter um olhar bom, vamos dizer assim, para a arbitragem, né? Um olhar de quem quer realmente entender o que é arbitragem, e não aquele advogado de antigamente, que ele era criado para combater, precisava ter sangue, né? Precisava ter lágrimas, senão aquilo não era um processo. Se ele não fizesse isso, o cliente dele ia falar, mas doutor, o senhor não falou nada. E às vezes não é o falar, mas sim a atitude que a gente tem que vai dar o diferencial, né, nesse segmento da ação. Então,
quando foi em 97, eu olho para essa arbitragem e eu vejo que isso é um caminho de futuro. E o futuro chegou. E hoje eu vejo que é um caminho que realmente é sem volta. Eu já tinha enxergado isso lá em 97, mas hoje é fato, né? É fato notório que os meios alternativos e voluntários de solução de conflitos é um caminho sem volta para o judiciário. E principalmente agora, por conta da pandemia, o judiciário vai ficar sufocado de tantas ações que esses meios privados vão ter uma força muito importante, né, na solução de conflitos. Então é isso, quando eu venho com a arbitragem, eu venho, essa advogada que era combatente, que buscava soluções dramáticas, né, para os seus casos, porque isso é que demonstrava para o cliente o conhecimento, eu olho que eu não preciso disso, e mais importante, eu vou cobrar do mesmo jeito. Então, enquanto profissional, eu não tenho prejuízo de trazer isso para uma arbitragem, porque a arbitragem vai trazer o resultado financeiro para o advogado que ele quer, mas mais do que isso, ele vai mostrar para o cliente desse advogado que esse advogado é de ponta, ele traz a modernidade. E que cliente não quer deitar e dormir sem problemas? Então, esses meios alternativos, né, como bem colocado pela doutora Sheila, sistema multiportas, ele é para a gente usar e abusar, e é isso que vai dar o diferencial para o nosso cliente. Então, quando você fala em arbitragem, o que seria isso? Como eu vou solucionar? Conversando. E hoje eu digo que o melhor árbitro é aquele que faz uma capacitação de mediação, porque toda a audiência comum ou a arbitragem, que é uma audiência privada, mas com o mesmo valor da audiência comum, ela pode homologar um acordo também. Então, quando esse advogado, quando esse árbitro conhece de meios alternativos de solução de conflitos, ele vai usar todas as técnicas da mediação, pode conseguir um acordo e homologar esse acordo. Vai sair um laudo arbitral e tem o mesmo valor na justiça. Isso é o ideal dos mundos, né, para a área jurídica. E as pessoas confundem muito, né, mediação, conciliação e arbitragem. Acham que é tudo a mesma coisa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a diferença, né? O que é uma arbitragem em si, como que funciona? A mediação e a conciliação têm regras próprias, ferramentas da mediação, que são usadas na conciliação. Muito rapidamente, a conciliação, em tese, seria aquele objeto sem sentimento. Estou devendo aluguel, tenho recibo, não tenho recibo, como eu vou pagar? Isso seria uma conciliação. Eu vou resolver uma coisa que não envolve sentimento nenhum. Agora, quando eu tenho uma mediação, a representação do iceberg eu acho muito interessante, né? Porque aquilo que vai para a mesa é a ponta do iceberg e os problemas estão lá embaixo. A gente precisa pegar debaixo do iceberg e colocar tudo lá na mesa, né? Então envolve sentimentos e interesses. Então isso seria uma mediação. Não significa que a cobrança de aluguel não possa ser uma mediação. Pode ser. O pai está cobrando aluguel do filho. O filho acha que não tem que pagar porque é pai. Então, apesar de ser uma cobrança de aluguel, veja que envolve relações familiares, portanto, mediação. Às vezes você vai fazer um divórcio, vão falar assim, é uma mediação. Não, é um divórcio, é uma conciliação, porque eles já entram acertados, não tem o que discutir, não, quero separar, tá tudo certo, sou amigo dela, pronto, não tem sentimento. Então, a regra é essa, quando você não tem um sentimento envolvido, seria a conciliação. Quando envolvem maiores sentimentos e emoções, seria uma mediação. A arbitragem, ela traz para ela o poder do poder judiciário. O árbitro, conforme o artigo 13 da lei de arbitragem, tem que ser uma pessoa maior, capaz e da confiança das partes. Só isso. Não fala que tem que ser advogado, não fala que tem que ser médico, não fala que não pode ter estudo. São as 3 exigências. Maior, capaz e da confiança das partes. E o título que ele emite, através do laudo arbitral, que hoje já é chamado de sentença arbitral, com a reforma da lei da arbitragem, a atualização dela, não reforma, a atualização dela, que é a 13.129 de 2015, você já consegue ler que a arbitragem vai dar uma sentença arbitral. Então, já equiparou o laudo arbitral realmente a uma sentença. Então, o árbitro é essa pessoa da confiança das partes. As partes levam o problema para o árbitro.
O árbitro faz uma audiência tal qual a do judiciário. Pergunta se tem acordo, não tem acordo, vai perguntar se tem provas, as partes apresentam suas provas, e com base em tudo isso, o árbitro julga. Então, ele dá uma decisão. É um terceiro da confiança, mas que tem poder de juiz. Então, ele vai dar a decisão. Muito erroneamente, as pessoas falam juiz arbitral. O árbitro, ele não é um juiz, ele é equiparado. Então, ele é árbitro enquanto ele está fazendo aquela sessão de arbitragem. Quando ele levanta, ele vai ser qualquer outra coisa, menos juiz arbitral. Então, quando alguém oferecer carteirinha de juiz arbitral, eu falo, chama a polícia porque é estelionato. Não pode ter isso, não existe isso, né? E isso é um problema tão grave dessa questão de carteira, que até o tribunal que eu faço parte, o Tribunal de Ética, onde eu já fui, hoje eu sou instrutora por opção, porque é o que eu gosto de fazer, que é a audiência, mas eu já fui relatora presidente de Câmara de Julgamento, né, no Tribunal de Ética, e nem para os relatores, que tem um poder muito grande dentro do tribunal, porque a OAB, ela é um órgão citado, inclusive, na Constituição Federal. Antigamente, existia carteira do Tribunal de Ética como instrutor, como relator, mas por conta do mau uso dessa carteira, as pessoas davam carteirada, entravam em festas, queriam entrar em baladas, isso é fato, e eles então extinguiram, não tem mais carteira de nada. Porque você é instrutor quando está sentado lá. Quando eu estou aqui, eu não sou. É uma das minhas funções, mas eu não sou instrutora, eu sou advogada. Essa é a minha profissão. Então, quando eu tiver que me apresentar para alguém, eu vou ter que me apresentar como advogada. Essa é a minha profissão. Agora, eu vou, em algum momento, estar instrutora no Tribunal de Ética, vou estar árbitra na Câmara de Arbitragem, vou estar mediadora quando eu estiver atuando na esfera privada, e a questão de ser mediador judicial já é um pouco diferente, porque ele é registrado no tribunal e ele tem uma categoria de auxiliar da justiça, mas eu não posso me apresentar com a carteira, tanto que o tribunal fornece para a gente um crachá como membro do tribunal, mas isso não é uma carteira que eu vou poder entrar em algum lugar e falar, olha, eu sou mediador, então eu tenho poder. Não. É para que você, no exercício da sua função, vá demonstrar para as partes que estão lá que o tribunal te reconhece, né? Então, isso é muito importante a gente falar. Todas essas funções, elas vão no verbo estar. Estou. Quando eu levanto, eu sou a minha profissão de origem é advogada. Tá? Então, isso é muito importante. E a arbitragem é isso, ela supre esse poder judiciário com uma decisão. E ela é inquestionável. Não existe nenhuma dúvida quanto à arbitragem. O que pode acontecer? A parte que perceber que houve alguma maracutaia na arbitragem, como eu sempre falo, não é porque é arbitragem. A gente tem aí a história do Lalau, do Tribunal Regional do Trabalho. Ele era presidente do TRT, deu problema. Um juiz Rocha Matos, que também em algum momento da história aí deu algum problema, saiu. Então, o fato de você ser juiz e ser concursado não te garante que você vai ficar imune e que você é perfeito. A mesma coisa acontece com o árbitro. Se ele for uma pessoa inidônea, isso chega à tona e uma das partes pode, em 90 dias, esse é o prazo que a lei dá, pedir a anulação da arbitragem. Então, isso é possível, porque a arbitragem não cabe recurso. Eu diria que o árbitro, ele é equiparado a um juiz, né? Mas eu vou ser mais ousada. Eu equiparo o árbitro a um juiz do STF, que lá acabou, né? Então, é ministro. Equipara para mim a ministro. Como é que eu posso me insurgir contra essa decisão que foi errada? Pedir anulação em 90 dias. E aí, se eu comprovar o porquê, não é assim, não gostei dessa decisão, vamos fazer outra, né? Não é isso. Eu vou justificar por que eu quero essa anulação. Então, a partir dessa anulação, cabe uma ação civil, de danos civis, reparação de dano, artigo 186 do Código Civil, ele é muito claro, causou dano, tem que indenizar. E pode ser buscado também para esse árbitro
inidôneo, responsabilidade penal, que chega a dar reclusão. Então, ser árbitro não é brincadeira. Você tem que ser muito consciente do que você está fazendo, ser muito honesto no que você vai fazer, ser realmente incorruptível, porque o peso da responsabilidade é muito grande. Eu falo assim, no tribunal, geralmente o juiz é afastado, né? E por ele ser afastado, vai uma promoção, eventualmente, né? O árbitro não, ele vai preso. Então, se você quer ser árbitro, eu sempre falo, não existe curso que vai te fazer um árbitro, porque a lei diz que você é um árbitro sem curso. O curso é para você saber das suas responsabilidades, onde é que você está entrando. Quando você assina aquela decisão, qual é o peso dessa sua caneta para você mesmo. Entendeu? Então, essa capacitação de árbitro, né, não é porque você precisa disso para entrar numa Câmara. Eu, particularmente, fiz um curso muito pequeno na ASP. Né? O curso que eu dou hoje é um curso muito maior, mas quantos anos eu estudo isso? Então, hoje, eu tive meus problemas, não digo por ser corruptível, porque isso eu não sou mesmo, são 19 anos do Tribunal de Ética, e eu prezo pelo meu nome, eu acho que eu tenho que deixar essa marca na história da minha família, principalmente, dos meus filhos, para que eles tenham orgulho, dos meus netos, mas você às vezes se esquece. Eu lembro que no começo da carreira, eu fazia ainda a arbitragem trabalhista, né, que hoje ela tem alguns detalhes importantes. E aí eu lembro que eu fiz uma decisão e a pessoa se insurgiu contra ela, levou na Justiça do Trabalho e o juiz validou que eu tinha pago, mas anulou como sentença. Por quê? Eu fui lá ver, né? Porque eu tinha falado o tempo todo que ele foi atrás de algumas verbas, né, que foram pagas, mas eu não cito todas as verbas na decisão e libero o fundo de garantia, que ele, em momento nenhum, eu falo que ele quer a liberação do fundo. Então, você vê, às vezes, a gente, naquela ânsia de fazer, acha que é óbvio que ele quer a liberação do fundo. Não, não é, ele não pediu, eu poderia não dar. Então, eu julguei extra petita, né, porque se ele não pediu, e aquilo que ele pediu, embora eu tenha falado que eu paguei, mas no dispositivo final eu não dou uma quitação daquilo, que aquilo está encerrado. O juiz até recebeu aquilo como um recibo das verbas pagas. Não liberou de novo o fundo, não liberou de novo o seguro-desemprego, mas ela, na forma, ela não estava perfeita. Então, o que eu tenho hoje são essas experiências que me fizeram chegar no grau de conhecimento de arbitragem que eu cheguei. Não é porque eu falei, nossa, isso é fácil, vou fazer, não. É em cima de erros e acertos, né? É uma vivência. Tanto que quando eu dou o curso, o pessoal fala assim, nossa, mas você fala tanta coisa? Claro, ler a lei você lê sozinho, como eu li. O que o curso traz, na verdade, é o que eu o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso. É isso, porque a lei é muito clara, né? Você lê a lei, tudo bem, tá tranquilo, né? Então, quando eu vou levar isso para o meu cliente, eu preciso saber o que é arbitragem e mostrar essa vantagem. Rapidez, sigilo. Entendeu? Custos mais ou menos equiparados ao judiciário, mas se você colocar que você resolve em no máximo 180 dias, qualquer ação que você resolve em 180 dias, com certeza você já ganhou mais dinheiro do que no judiciário o mesmo valor em 10 anos. Então, e eu falo que não é nem valor econômico, né? O valor do desgaste, de você ficar um ano, 2 anos, 3 anos no judiciário discutindo uma coisa. E esse desgaste emocional de um processo, a gente fala, tempo é dinheiro, então é o seu tempo, a sua saúde, porque cada vez que você vai para uma audiência, que você tem um recurso, você revive toda aquela dor, todo aquele sentimento, que na arbitragem você resolve muito mais rápido. Agora, o receio que eu vejo dos advogados, e é justamente essa questão, tipo assim, se eu não concordar, eu não tenho como recorrer. E aí eles acabam optando pelo judiciário, porque sempre quem não tem razão vai ficar entrando com recurso para protelar aquilo. Então, acho que por isso também a arbitragem, assim... Eu acho que a arbitragem, eu sempre falo isso, é para gente honesta. É para quem quer pagar certo e quem quer receber certo.
Quando de um lado você quer alguém que quer alguma vantagem, ou por não pagar, ou por receber o que não é devido, não, eu falo, então nem ponha para o seu cliente a arbitragem. Se o seu cliente é esse perfil, nem coloque a arbitragem, porque não é o perfil. A arbitragem é para pessoas honestas que querem realmente apurar o que é devido, quem tem que receber, quem tem que pagar e quanto vai ser isso. E isso é uma arbitragem, né? E eu lembro que eu fiz uma palestra bem interessante sobre essa questão de meios alternativos, né, ao Tribunal Multiportas, e nessa palestra estava um advogado do Demarest, escritório com mais de 70 anos, a Rudalvin, também, outro dinossauro, né, de escritório grande, e o meu, que é a Reicher Advocacia, né, que também já tem 40 anos, então já estou no hall das dinossauras, né. E um advogado jovem do Demarest, Dr. Marcelo Homem de Mello, ele fez uma colocação muito, muito interessante. O cliente contrata do advogado serviço. Ele não contrata judiciário, arbitragem, conciliação, mediação, negociação. Ele não contrata, ele contrata o teu serviço para solucionar o caso dele. Então, ele fez uma colocação bem interessante. Quando o cliente nos procura enquanto advogados, você vai montar o processo dele tal qual você levaria para o judiciário. Você vai pedir os documentos para ele, você vai montar a peça inicial. O advogado não tem que ter preguiça, tem advogado que tem preguiça, ele prefere falar assim, não, vamos lá na conciliação que a gente resolve. E a leitura do cliente para isso, nossa, o advogado não valorizou o meu problema. Porque quando o cliente chega lá, eu sempre dou esse exemplo, você já deve ter ouvido falar isso, e quando o cliente chega lá e fala, maçã da minha árvore, caiu uma maçã no vizinho, ele não quer me devolver, vai falar, caramba, uma maçã, tô aqui uma maçã, né? Mas não é para ele, é o maior problema, é o problema dele, né? Então, quando você fala, vamos levar isso na conciliação, ele vai falar, nossa, não acreditou no meu problema, não valorizou, esse advogado não é bom. Então, você compra o problema dele, você monta a ação, como se você fosse entrar no judiciário, e quando aquela ação estiver pronta, aquele calhamaço de papel cheio de documento, você apresenta e fala, está pronta. Mas, de tudo que eu analisei, hoje em dia existe um sistema multiportas, e no seu caso, eu acredito que o ideal seja uma conciliação. Ou, para o seu caso, já que o senhor quer a apuração correta, eu posso indicar uma câmara de arbitragem, podemos fazer por arbitragem, porque além de tudo, você vai receber mais rápido, e mais do que tudo, qualquer porta desse tribunal multiportas sempre restabelece a comunicação. Então, você pode resolver e continuar tendo esse bom relacionamento com a outra pessoa. Quando você vai para o judiciário, fatalmente você rompe esse relacionamento. Então, eu acho que a grande vantagem do Tribunal Multiportas, e seja por qual porta você entre, é esse restabelecer da comunicação das partes, né? Então, isso que é o fundamental. Quando você apresenta e fala para ele escolher qual porta ele quer, se ele falar, podemos tentar a conciliação, ótimo, vai lá, resolveu, os teus honorários você vai cobrar, você trabalhou por eles. E ele vai enxergar o teu trabalho. O problema dos advogados é que, às vezes, alguns, não são todos, né, mas alguns querem, de uma maneira tão rápida, tirar da frente e receber, que eles veem que o cliente desvaloriza o trabalho dele. E aí ele fala, não, então não quero. Ele não quer me pagar. E aí a gente pode remeter, você vê o artigo 48 da tabela de honorários lá da OAB, ela já fala que mesmo que ele levar para um sistema multiportas, um meio alternativo, os honorários são garantidos. Então, isso tem que ficar bem claro para os advogados, eles não vão trabalhar de graça, porque é trabalho, né? Não é porque fez um acordo, o acordo é um trabalho também, né? Uma negociação é um trabalho árduo também, né? Se negociar não é fácil, né? Então, que a gente faz, né, Márcia? Tipo, se eu entrar no judiciário, sei lá, eu vou cobrar 10 mil reais por uma ação que vai demorar 3 anos. E eu posso cobrar os mesmos 10 mil e fazer uma arbitragem que dura 180 dias. Eu ganhei muito mais. Se você pegar esses 10 mil, dividir por 10 anos, cada ano dividir por 12 meses, você está ganhando, às vezes, 50 reais por mês. E quando você vai na arbitragem em 6 meses, vamos por uma conta redonda, né?
você cobra 6, ganha 1.000 por mês, não R$ 50. Então, é extremamente vantajoso levar para a arbitragem. E a arbitragem, ela tem uma coisa de bom. As câmaras vão dar um rol de árbitros especialistas naquele assunto. Então, imagina que você tem um erro médico e você tem um médico árbitro. Então, ele vai olhar, né, para aquele problema com um olhar técnico. Eu tive um caso há muitos anos atrás, foi um suposto erro médico. E o médico fazia mesoterapia com agulhas. E aí as agulhas entravam para melhorar a pele. Só que a pessoa desenvolveu queloides. E queloides é uma coisa que o corpo desenvolve, não é erro médico. E eu trouxe para defender esse médico, inclusive literatura francesa, enquanto advogada, né? Só que, na perícia, a pergunta do advogado da pessoa que ingressou, né, da requerente, estava assim, existem cicatriz? O perito pôs, tinha uma cicatriz lá. O juiz, da decisão, pôs assim, há cicatriz, portanto, tem que indenizar. Eu consegui minimizar de 250 para 50 mil, mas ele foi condenado a pagar uma coisa que não era culpa dele. Por quê? Porque o juiz não é médico. Se o juiz fosse médico, pegasse uma lupa, olhasse e aumentasse, ele ia ver que cada furinho criou uma queloide que juntou com a outra e pareciam riscos, que na verdade não era erro médico. Então, veja como há uma grande vantagem num julgamento honesto dentro da arbitragem, onde você pode, junto com o árbitro, conversar sobre o assunto. O juiz não, o juiz, na melhor das suas intenções, não é um perito da confiança dele, mas se os quesitos não forem bem elaborados, né, você corre o risco de o juiz ter uma interpretação que não é correspondente à verdade e te condenar quando você não é culpado. Entendeu? Então, essa é a grande diferença da arbitragem, né? Você poder falar, isso eu acho sensacional. Eu fiz o curso da Márcia, aliás, recomendo, muito bom. Obrigada. E uma das coisas que eu incorporei foi no meu contrato de honorários. Eu coloco cláusula arbitral. E sempre que eu tenho que dar consultoria para um cliente, por exemplo, num contrato de locação, eu falo, coloque uma cláusula arbitral. Em vez de você falar, fique eleito o foro da cidade não sei do quê, coloca uma cláusula arbitral e elege a Câmara que você quer. Porque aí já está garantido, que é o que a Márcia falou, a pessoa que é honesta, ela vai optar pela Câmara, ela vai querer arbitragem. Então, por exemplo, eu sei que eu, como advogada, vou prestar o serviço. E qual que é a minha garantia? É que se o cliente não pagar, eu vou resolver isso numa Câmara arbitral. Eu não preciso entrar com uma execução no judiciário e demorar anos para receber honorários. É verdade. E eu sempre, enquanto advogada, né, vamos ter um olhar do advogado, né? Como eu posso olhar para a arbitragem enquanto advogado? Normalmente nós fazemos no contrato de honorários, é isso eu sempre falo, façam contratos. Lá no Tribunal de Ética eu vejo muito problema por falta de contrato. Aí fica aquele disse-me disse, mas não tem contrato, vai a palavra da pessoa, do cliente, porque ele é o consumidor, ele é o hipossuficiente, né? Então, façam contrato, tem que ter contrato de honorários. No contrato de honorários, sempre eu colocava assim, se eu conseguir fazer um acordo na primeira audiência, isso antes de se pensar em conciliação pelo artigo 334 do novo Código de Processo Civil, novo que já está velho, né? No Código de Processo Civil, eu já colocava, se conseguirmos um acordo na primeira audiência, meus honorários são X. Se eu for até terminar a primeira instância, Y. Se eu fizer recurso, mas eu sempre fiz um contrato escalonado, porque eu nunca achei justo a pessoa ter que pagar um contrato inteiro se, às vezes, em 3, 4 meses de uma audiência, consigo um acordo. Porque eu já projetei para 4, 5 anos essa ação. Então, eu acho que seria honesto eu projetar, se eu vou fazer a peça e vou fazer um acordo na primeira audiência, os meus honorários são X. Se eu chegar à primeira instância, mais não sei quanto. Né? Então, é isso que o advogado tem que ver. Quando ele leva para essa possibilidade de uma solução mais rápida, ele está vendo que ele está trabalhando menos e, portanto, ele pode cobrar
dentro da tabela, porque não se faz leilão de honorários, mas dentro da tabela, o mínimo da tabela. E seria extremamente justo. Se você cobrar para levar numa conciliação R$ 3.000, e você em 2 horas, ou em 2 sessões de 2 horas você resolve, isso é o melhor dos mundos, né, em termos de honorários, né? E o jovem advogado já tem essa visão. O jovem advogado ele já sai preparado, e a partir de 2021 já é obrigatório pelo MEC a disciplina mediação e arbitragem nas universidades. Então, esse advogado ele já vai sair pronto com esse olhar moderno, né? Coisa que não aconteceu comigo, né? Me formei em 1979, né? Eu e D. Pedro II estudamos juntos, né? Então, lá não existia esse olhar de uma coisa mais amigável, era combate. Esse advogado que vai sair agora, século XXI, e após 2021, advogado já com um olhar menos gravoso para as questões. Vamos conversar, vamos sentar e conversar, conseguir chegar a um denominador comum, porque não tem coisa melhor do que a própria parte construir a decisão da vida dela. E na arbitragem também é possível, porque é aberta a possibilidade de tentativa de acordo antes do julgamento. É importante que as pessoas saibam, né, que existe essa possibilidade, porque às vezes também as pessoas deixam de ir atrás dos seus direitos, porque sabem que o judiciário demora. E não sabem que existe, né, a possibilidade de se fazer uma mediação, de se fazer uma conciliação e de se fazer uma arbitragem. E é o que você falou, a sentença arbitral, ela só é anulada se ela tiver um vício de forma. Então, exatamente. Hoje a gente vê o que no judiciário? Sentenças que claramente você vê o poder do lobby. Eu tive uma época que eu entrei com umas ações trabalhistas contra um banco. E eu não conseguia fazer a pergunta que iria configurar o dano moral. Foram 6 ações. 5 ações, toda vez que eu falava que eu queria fazer uma pergunta e que isso remetia a um dano moral e que o juiz teria que condenar o dano moral. E não foi o mesmo juiz, foram 5 juízes diferentes, 6, aliás, nenhum caiu no mesmo. Quando eu fazia a pergunta do dano moral, então às vezes falava assim, doutora, isso é irrelevante. Aí eu pedia para constar a pergunta com os meus protestos e ninguém ganhou dano moral. Até que a última audiência foi um caso que me comoveu, porque por conta das ofensas do chefe lá da sessão, a moça perdeu o bebê, ela teve um aborto. Então, mais do que o dano moral, olha o dano emocional que ele causou. Claro que não foi o banco, foi o chefe, mas o chefe é o banco, infelizmente, essa é a lei do Brasil, né? Você está dentro de uma empresa, você comete alguma coisa errada, a empresa vai responder com você. Ela é a empresa naquele momento. Então eu falei para essa pessoa, falei, olha, quando você for falar, eu vou te perguntar. O juiz vai tentar falar, não vou perguntar. Então, quando eu terminar a pergunta, você não espera nem eu puxar o ar para voltar a respirar, você fala tudo o que aconteceu. E ela falou, e falou com requintes de crueldade, inclusive, palavrões, como de fato aconteceu com ela. E aí, como o juiz coloca isso na decisão? Embora esse juízo não quisesse ter ouvido, mas foi dito pelo reclamante. Como que, se ele tivesse que se desculpar para alguém que acabou tendo que ouvir, como o juiz, com todo mundo na sala, não poderia falar, não vou anotar. E sabe qual foi a condenação em dano moral por um aborto? R$6.000. Esse foi o valor da vida de uma criança, esse foi o valor do sofrimento de uma mãe que perdeu um filho. R$6.000. Então, a partir daí eu comecei a ter um olhar, porque até então eu tinha uma paixão muito legítima pelo direito. Eu fui fazer o direito para fazer justiça. E ali me caiu muito a ficha de que não existe justiça, existe aplicação da lei. E existe as conversas do cafezinho. Isso é muito triste para eu falar, você quer saber? Muito triste, mas foi a sensação. Regra geral, não posso afirmar, isso seria leviano da minha parte. Mas a gente percebe no dia a dia
que você não consegue expor o teu problema. Parece que existem entraves que não deixam você falar. Na arbitragem, não. O árbitro não está vinculado a ninguém, ele está vinculado a você e a outra parte, porque as duas partes te elegeram porque confiam na tua decisão. Olha que maravilha. Você é eleito porque você conhece aquele assunto e eles sabem que a tua decisão ela vai ser pontual e vai beirar a justiça. E aí, por isso que eu fui para a arbitragem, porque aí eu enxerguei o mundo com um olhar de justiça e não de aplicação de lei tão somente. Eu falo que os meios alternativos, você já deve ter me ouvido falar isso, é como entrar numa loja que tem toda a numeração daquela blusa que você quer, com todas as cores, né? Principalmente mulheres que conseguem enxergar frações de cores, né? Aí você vai lá, escolhe no teu número, na cor que você quer, e quando você está saindo, tem uma costureira e ajusta no teu corpo. Que é melhor que isso? Isso é o mundo multiportas. Em qualquer porta. Porque você vai sair satisfeito com o resultado, assim, indubitavelmente é satisfatório. Você vai sair feliz com o resultado porque você pôs alguém da tua confiança, né? Não é uma das partes. As partes falam, olha o currículo dessa pessoa. Ela entende de direito condominial, então, se o problema é de condomínio, ela entende. Ela vai poder resolver a tua questão. Hoje existe um trabalho de ampliação, né, dessa utilização da arbitragem, inclusive. Os contratos de franchising já é obrigatória a colocação. Você vê, a própria lei já falou, vocês são franquia, vocês têm que se entender entre vocês, não precisa trazer para o judiciário, faça por arbitragem. Né? E mesmo agora, por conta da pandemia, estão sendo criadas forças-tarefas, né, do próprio governo que vão utilizar esses meios alternativos para a solução dos conflitos, porque vai precisar ir de uma maneira mais rápida, essa tutela muito mais rápida. O que adianta você entrar com um processo, como eu já tive caso em ação trabalhista, que eu estava pela reclamada, e naquela coisa de recursos, o reclamante morreu. E aí quem recebeu o dinheiro? Os filhos, que eu não sei nem se ele se dava bem com esses filhos. Ele mesmo, que trabalhou e que poderia ter aproveitado a vida dele, não usufruiu, porque morreu. Então, veja que quando você leva para um sistema multiportas, é o mundo ideal da solução dos conflitos, sem sombra de dúvida. Eu falo isso com paixão, né? Isso eu acho que dá até para transparecer, porque isso, para quem advogou durante 20 e poucos anos, brigando, e percebe que você consegue toda essa solução sem briga, nossa, é uma maravilha, ainda ganho para isso. Né? Ainda vou lá, todo mundo ainda sai da sala e fala assim, Deus abençoe, doutora, porque sai feliz. Você ainda tem uma vibração positiva, né, das partes que você auxiliou a solucionar o problema. E mesmo quando você julga, eu tive um caso há pouco tempo, que eu julguei, eu condenei, e os dois saíram satisfeitos, porque viram que era o justo, entendeu? Então, por isso que eu tenho essa paixão pelos meios alternativos, especialmente pela arbitragem, pela rapidez. É sigilosa, é rápida. A gente vai pensar em arbitragem como um contrato de compliance. Tenho regras e eu vou ficar preso e aquilo não vai espalhar por aí, né? Eu resolvo dentro da minha casa. Isso é maravilha. Eu sempre falo para os clientes, né, quando eles me fazem algum tipo de pergunta, eu falo assim, você quer saber o que é direito ou o que é justo? Porque mesmo a pessoa, ela sabe. Quem deve, sabe o que deve. Quem fez alguma coisa de errado, quem tem que indenizar, sabe. Claro. Mas não quer admitir. E aí você falou da arbitragem com tanta paixão, e eu falo a mesma coisa em relação à mediação, né? E aí o que você falou, se você é um mediador, um árbitro mediador, aí é o mundo ideal, porque você consegue conduzir aquela sessão de arbitragem, aquela audiência de arbitragem, com muita leveza. Então, esse é o mundo ideal. E aí, se você junta, por isso que eu falo que tudo, as pessoas falam assim, o que é melhor? Eu falo que tudo se complementa. Você pegar as ferramentas da mediação, as ferramentas da conciliação, a arbitragem, a negociação, o direito sistêmico,
Comunicação não violenta. Hoje é uma maravilha. Comunicação não violenta, e se você consegue ter isso em um profissional, é o perfeito. Porque as pessoas saem leves, você sai leve, e você falou um negócio do Deus te abençoe, e eu sempre falava isso para o meu marido, eu falava, nossa, é tão bom quando eu estou fazendo mediação, que a pessoa fala, Deus te abençoe. Ao contrário de quando você é o advogado combativo, ele fala assim, esse desgraçado queime nas trevas do inferno. Então, assim, né? É muito melhor alguém te abençoando do que alguém te amaldiçoando. É verdade. E fora, quantas vezes a gente sai de uma audiência, né? E a gente tem uma vibração negativa para o próprio juiz, que às vezes, pela falta de tempo, ele não consegue fazer melhor do que aquilo, né? Não é que ele não quer, porque imagina que ele estudou e ele prestou um concurso que não é fácil, significa que ele passou por uma peneira muito forte, e se ele está lá, porque ele é muito bom, ele conhece muito de lei, né? Mas ele tem obrigações, ele está amarrado num sistema, né? Que é o sistema judiciário, ele cumpre ordens, né? E eu sempre que paro a isso é quando eu dava aula na universidade. Por mais que você fala que você tem independência de cátedra, e quando você entra na sala, seria a sua turma e lá você manda, porque eu sempre fui professora titular, mas quando você vai na reunião, o coordenador pede coisas para você, que ele recebeu esse pedido do dono, do mantenedor, porque para o mantenedor, aquilo nada mais é do que uma lojinha que tem que dar dinheiro. Então você fala, meu Deus, mas eu estou aqui para estimular, fazer provocações no sentido de desenvolver um pensamento, ou eu tenho que vender um produto, né? Eu tenho que deixar 2, 3 de DP por ano, porque isso gera renda para a universidade, né? Então, e foram 15 anos de universidade, não foi um pouco tempo, né? E eu só saí da universidade quando a arbitragem e a mediação já tomavam muito do meu tempo. Então, eu acho assim, para você fazer bem feito, você escolhe o que você gosta e faça bem feito. Aquela pessoa que faz tudo, ele não faz nada direito, né? Eu lembro que quando eu dava aula, eu tinha uma equipe no escritório para fazer os prazos, as petições, e eu me limitava a corrigir. Então, eu tinha 10% de trabalho, porque todo o meu tempo era preparando aula, porque não tem coisa pior do que aquele professor com as velhas fichas amarelas, né, que todo ano ele repete a mesma coisa. Eu tive um professor de direito, de medicina legal, que o que ele deu na minha turma, 4 anos depois do que foi a turma da minha tia, que estava antes do que eu na universidade, eu peguei o caderno dele, ele perguntava os mesmos exemplos, eu abria na mesma ordem, e eu respondia, ele achava que eu era um gênio. Na verdade, eu tinha a matéria dele, entendeu? Então é isso, aquele professor que fez uma matéria, um assunto, e ele carrega 10 anos sem modificar, né? Aquele assunto, e eu não, eu queria ser uma professora provocativa, né? Levar a pensar. Tanto que foi numa das minhas turmas de direito tributário que saiu a ideia da cobrança da Companhia de Energia Elétrica pelo erro na cobrança da tributação. Um aluno falou, mas professora, olha aqui, o que a senhora está me falando, que o ICMS incide sobre a saída da mercadoria, como é que, se a senhora fizer a conta, a senhora vai ver que o ICMS aqui não tem nada a ver com o percentual que eles estão dizendo do fornecimento de energia. Então, estava errado. E você vê, eu saí da universidade em 2009, 2010. Nós estamos em 2020. Há mais de 10 anos atrás já tinham apontado isso, que hoje é uma ação que existe, né? Então, por quê? Porque você leva o aluno a pensar, né? Eu não vou lá falar. Eu falava, minha aula não é de cópia, não é de ditado. Então, eu me preocupava em fazer tudo e mandava por e-mail para os meus alunos, não tinha WhatsApp naquela época, por e-mail. Eles imprimiam, e cada aula minha valia 2, porque como não tinha que ditar, né? Não tinha aquele, peraí, ô, Psora, pera um pouco, repete, Psora, né? Assim, não tinha isso. Na minha classe, eles tinham o texto e eles iam acrescentando no texto as coisas que eles achavam importantes para eles. E eu tive o retorno dos meus alunos, que depois, e estão no meu Face até hoje, onde eles falam,
conversam, pedem opinião, mandam peça para corrigir até hoje. E eu faço, porque eu tenho paixão nisso que eu faço. E sem cobrar, né? E sem cobrar, porque eu admiro esse respeito que eles têm pela minha opinião. Isso é bem legal. E aí você percebe que o aluno cresce. E quando eles fizeram a OAB, teve aluno que me ligou e falou assim, professora, no tributário eu acertei 8 questões de 10. E nem prova eu fazia. A prova era um trabalho que eles traziam para eu juntar na documentação da universidade. Mas eles entendiam, eu falo assim, você pode ser um professor ou você pode ser um educador. Eu venho do magistério e eu me considero uma educadora, porque eu quero que a pessoa entenda. E tem uma grande diferença em aprender e apreender. Aprender é você viu aquele negócio, tá, mas você pode esquecer. Agora, quando você apreende em você, nunca mais você esquece. Então, eu sempre fui uma professora que lutei pelo aluno apreender o tema. E quando ele apreende, ele jamais esquece. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como você sabe tanta coisa. Não é que aquilo que eu estudo, eu busco aprender. E quando eu aprendo, não tem como. É como andar de bicicleta, eu posso nunca usar. Se eu for andar, vou sair andando, vai dar mas foi. E vai chegar de volta, porque o cérebro tem gavetinhas, né? Está lá numa gavetinha guardado. Então, isso é legal. Verdade. E eu queria que você, para a gente finalizar a nossa conversa, que você deixasse um recado para as pessoas que não conhecem ou querem conhecer a arbitragem. Você já falou da sua experiência de vida, da sua experiência profissional. E eu acho assim, a arbitragem, como eu falei, você não precisa um curso para você ser árbitro. Você vai ler, mas eu sempre recomendo, dá uma impressão assim, que você está fazendo um merchan do que você faz. Eu tenho curso online de capacitação, eu tenho curso que eu estou fazendo agora, quando as pessoas têm interesse, via a plataforma do Google Meeting, né? E eu formo uma turma, eu converso, como eu estou conversando agora com você, falando de arbitragem, que esse eu acho é o melhor curso, né? Que eu acho que aquele que eu converso é o melhor. Mas eu tenho no curso que ele pode ser disponibilizado online, esse que eu falo ao vivo, e eu não vou capacitar você para ser o árbitro, eu vou capacitar no sentido de você conhecer e ver se você quer ser árbitro, se você quer levar o seu cliente na arbitragem, para saber que horas você vai indicar arbitragem, porque, como eu falei, seu cliente é aquele que quer ganhar tempo, não é a arbitragem, nem coloque no contrato dele, porque você vai prejudicar ele. Conhecer o sistema multiportas também é interessante para o advogado, então eu sempre recomendo, cursos nunca são demais, cursos não pesam para carregar, mas dão um diferencial assim muito grande para a tua atuação, inclusive como advogado. O advogado de vanguarda, esse advogado que tem que atuar hoje no Tribunal Multiportas, esse precisa se capacitar. Em cursos oficiais, em cursos de mediação, conciliação, arbitragem privada, não é o certificado, é o conhecimento. Esse é o mais importante. Claro que como eu tenho a CALA, que é uma câmara habilitada tanto como instituição formadora junto ao Tribunal de Justiça, como uma câmara privada ligada ao Tribunal de Justiça, e também uma câmara privadíssima, né? Eu acho que é interessante que os advogados conheçam tudo, porque senão como é que ele vai utilizar isso? Né? Então vai falar, ela fala porque ela vende o curso. Não. As pessoas que ouvem os canais de YouTube, né, e que me ouvem falando, já vão perceber a necessidade, que não é um fazer curso, não. É entender qual é o papel como mediador, como conciliador e principalmente como árbitro. Né? Essa necessidade da capacitação, não é uma formação, mas uma capacitação no sentido de conhecer. Se você quer fazer pão, você não vai lá ver a pessoa que sabe fazer o pão, explicar quanto tempo ele vai amassar a massa, quanto vai crescer, porque se você fizer sozinho, não vai sair direito. Sai pão, mas não sai direito. Agora, imagina que você vai ser árbitro, vai levar o seu cliente para arbitragem, não sabe fazer e não faz direito para o seu cliente. Isso reflete num processo disciplinar no Tribunal de Ética. Isso reflete numa ação civil de indenização. Isso pode refletir numa ação penal.
Então, você tem que saber o que você está fazendo lá. É por isso que eu acho que a capacitação é fundamental, não só para quem quer ser árbitro, para quem quer trabalhar com esse sistema enquanto advogado também. Eu concordo plenamente. Como eu falei, eu fiz já o curso da Márcia e eu acho que é fundamental. E eu digo, não, que nem ela falou, se você não quer ser árbitro, mas você precisa saber para você indicar. Então... Ou não indicar, né? Indicar ou não indicar, né? Isso. Exatamente. Eu falo isso da mediação, né? A mediação cabe para tudo, mas nem tudo cabe uma mediação. Então, às vezes, a pessoa, aquele caso, por mais que caiba uma arbitragem, a pessoa não está preparada. Ela precisa do judiciário. Ou ela vai fazer uma mediação, mas o advogado, o profissional, ou a pessoa que sabe que existem todas essas ferramentas, ela pode optar, até para chegar num advogado e falar assim, olha, eu quero fazer uma arbitragem. Quero que você me indique uma câmara, que é o que as pessoas não sabem, principalmente como você falou, condomínio, fica com aquelas execuções infinitas de condomínio, coisa que poderia ser resolvido, ou numa mediação, ou numa arbitragem. Então... saber o poder do síndico, tem gente que quer instituir uma arbitragem e leva o síndico, quer uma indenização. Gente, tem que saber o poder do síndico, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve, o que ele está vinculado a um conselho. Então, ele não pode responder sozinho por uma indenização, porque senão ele vai responder, ele, com o patrimônio pessoal dele, por um dinheiro que ele dispôs, que não é dele, ele só é nosso representante dentro do condomínio. Então, é isso, o árbitro, se ele quer, ou o mediador, se ele quer fazer mediação condominial, vai estudar direito condominial, porque senão ele vai forçar um acordo que é impossível, não vai acontecer. E eu sempre falo, quando eu dou o curso de capacitação de mediador, que a sessão de mediação bem feita não é aquela que é frutífera, é aquela em que o mediador trabalhou todo o tempo e, dando frutífera, infrutífera ou redesignada, ele fez um bom trabalho. Esse é o trabalho do mediador, não é de fim, é de meio. Né? Nós temos que tentar uma solução, diferente do árbitro, que é um trabalho de fim, ele tem que dar uma sentença. Mas o trabalho do mediador é lindo, porque ele não vai interferir na vida da pessoa. E quando ele usa de todas as ferramentas da mediação, e ele consegue chegar ao final, mesmo que não deu acordo, as partes vão perceber que ele fez um bom trabalho. Então, aí está o bonito trabalho do mediador. E para isso ele precisa conhecer daquilo que ele vai mediar. Quando falam, o assistente social pode fazer uma mediação condominial, com todo respeito, não pode. Tem que ser alguém que entenda de direito condominial. Porque senão ela vai forçar um acordo que não vai acontecer e ela vai sair frustrada. Porque ela não sabia que não podia acontecer, entendeu? Você precisa saber. Eu gosto muito da área empresarial, gosto muito de negociação e questões empresariais, que é o meu foco, sempre foi. As minhas disciplinas que eu mais dei aula, direito empresarial e direito tributário. E eu acho que é um trabalho que, se você não conhece, você vai forçar situações que são impossíveis, como eu dizia, são contra-legem, não existem, entendeu? Então, eu faço família no Sejusc de Barueri, faço direito, porque sou advogada e conheço de direito de família. Mas imagine que eu sou assistente social e não conheço o que é uma partilha de bens, como eu vou forçar uma partilha errada? Então, você precisa, e se você não é advogado, e se você não conhece, então eu sempre falo, vá buscar um resumo, 1000 perguntas, qualquer coisa daquele assunto, e vá se inteirar, né? Se o que você vai sugerir, se você vai fazer uma inversão de papéis possível, né? E aí vai ser uma coisa interessante. Então tem que saber, é legal, qualquer um pode ser mediador? A lei diz que sim, mas você vai optar por aquilo que você gosta, você vai estudar um pouco, né, sobre aquele assunto, para ser o melhor mediador possível, né? E árbitro, então, nem se fala, né? E aí, dando, só para quem está nos assistindo saber que no nosso próximo episódio nós vamos falar sobre a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem que existe dentro da OAB, que pouca gente sabe,
e eu vou estar falando com a doutora Vera Lúcia Monteiro de Barros e o doutor Gustavo Favero, e eles vão contar como essas ferramentas são introduzidas dentro da OAB. E você, Márcia, o que eu posso falar? A Márcia é minha madrinha, é minha mentora, ela é tudo de bom, só tenho a agradecer, muita gratidão por você ter aceito o meu convite, e espero que a gente possa fazer muitos bate-papos e que a gente possa plantar essa sementinha nas pessoas que estão nos assistindo. Gratidão. O prazer foi todo meu. Se alguém tiver alguma dúvida, ou encaminha direto para o canal da doutora Sheila, ela me passa. Eu vou deixar, tá? Todos os seus contatos eu vou deixar embaixo do vídeo. Hoje eu tenho uma plataforma nova, ela está começando agora, então ainda não abasteci com todos os cursos, que é a calaonline.com.br. Lá vão ter os cursos, né? Esses online, tudo vai ser via Cala Online. Mas tem o contato também da Câmara, e aí a doutora Sheila deixa também para vocês. Mas qualquer pergunta, fiquem à vontade, eu sempre tenho muito prazer, eu acho que é esse meu lado educadora, né? Adoro sempre, uma pergunta vira uma aula, né? Mas eu gosto muito de responder, porque eu sou uma pessoa que acredita no sistema multiportas de verdade. Independente de resultados financeiros ou não, como instituto, o sistema multiportas é o mundo ideal do direito, sem sombra de dúvidas. E aqui fica também o meu agradecimento, né, por esse convite. A gente se conheceu numa das minhas aulas, né? Você foi levar o seu livro, que é um livro que, inclusive, eu recomendo no meu canal, que é uma leitura obrigatória, né? Que é um livro muito bom. E daí nasceu uma amizade que parece que vem de outros momentos, né? E que a gente compactua dessas ideias de uma justiça leve, né? E isso é muito gostoso, né? Então, assim, eu também sou muito feliz de ter você como uma amiga, como mais uma filha, né? De tantas que eu tenho, né? A minha mãe costuma dizer que eu tenho já numerados, porque filhos meus eu tenho 2, agora de coração eu já tenho uma meia dúzia, que você mesma já conhece alguns, né? E que tem esse respeito comigo como se eu fosse uma mãe. Porque é assim que eu acolho as pessoas, né? As pessoas querem ser acolhidas, né? As pessoas não querem, elas querem ser ouvidas, elas querem ser validadas, elas querem ser respeitadas nas suas opiniões. E é isso que a gente faz. E isso cria amizades verdadeiras. Não é que a gente concorda com tudo, não, a gente pode não concordar, mas a pessoa vai saber que esse não concordar é para a construção do outro, não é para desdenhar do outro, né? É um não concordar construtivo, né? Isso é muito legal. E você também é um grande prazer ter na minha vida. Já deu aula na Cala também, né? Agora, com essa pandemia, nós estamos sem aula, mas é uma excelente professora de mediação na administração pública, e que eu já vou te falar hoje, que eu recebi ontem, depois eu vou digitalizar, vou te passar, um aluno que mandou agradecer a sua atenção na aula para com ele. Então eu vou digitalizar, ele mandou isso por escrito, agradeceu a mim e a você, com tantos outros professores, outras estrelas que estão no curso, mas ele agradeceu a mim e a você pela atenção, pelo carinho, pelo empenho em transmitir o conhecimento sem meias palavras, a gente dá inteiro, né? A gente compartilha inteiro, né? E isso as pessoas percebem, isso é muito bom, tá bom? A ideia do canal foi essa mesmo, é compartilhar conhecimento para quem não sabe, porque não adianta eu saber só para mim. Aí eu não sei nada. Se eu tenho conhecimento e eu guardo para mim, então eu não sei nada. O legal é isso, é você difundir o máximo possível. O grande exemplo disso é a muralha da China, né? Quando a China fez a muralha, ficou lá dentro e ficou para trás. Você só cresce quando você compartilha. É verdade. Mas é isso. Gratidão, um beijo. Fica com Deus. Eu que agradeço. Cuida. Obrigada, gratidão. É sempre muito bom estar com você. Beijo.